Oi, gente, sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do nosso Papo de Arte. Eu sou Isabel Carvalho, do Um Teto Seu. Estou aqui com a minha querida amiga Patrícia de Camargo, do Arte 365, e a gente está aqui para mais um encontro para falar sobre aquele lindo livro, catálogo, que a gente já iniciou a conversa no encontro passado, sobre mulheres na abstração, que na verdade é um livro que é resultado de uma exposição que a Patrícia chegou aí, ela narra um pouquinho sobre a experiência dela, de ter encontrado essa exposição, deve ter sido assim, eu imagino a emoção deve ter sido enorme, até porque você não esperava por isso. É bom quando a gente é surpreendido pela arte. Eu gosto disso. E eu entrei na exposição, gente, isso é uma dica para vocês. Eu cheguei a entrar no Guggenheim, tem a vista da exposição, você consegue andar, fazer uma visita virtual. Ainda está disponível no site. E eu imaginei a sua emoção, porque logo de cara você dá, né, olha, tem uma Hilma af Klint, uma obra da Hilma af tem uma série de quadros dela ali. Eu fiquei chocada com aquilo. Eu andei pela exposição e achei incrível. Tô apaixonada. Não, depois tinha uma artista, a Georgina Houghton, que nasceu aqui na minha cidade, onde eu moro. Canalhas. É, porque ela é britânica, é que tem muito britânico, né, mas ela nasceu em 1814 aqui. Quando encontrei, nem o Antônio tinha ouvido falar. Então eu falei: "Gente, olha aqui e olha as obras E é a mais dessa antiga, mulher". ela é do século Ela é XIX. antes, sim, 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 porque ela nasce em 1814 e morre em 1884. Eu fiquei impressionada. Eu não conhecia, eu conhecia a Hilma Nem para eu, mim, era. Isabel. E aí fiquei achei bem bacana, e essa vista da exposição, assim, gente, é legal essas visitas virtuais, porque apesar de você não tá vendo a obra ao vivo, que faz toda a diferença, é legal para ter uma ideia do panorama da exposição, do posicionamento das obras e tal, é bem Do legal. tamanho das obras, né. Exatamente. Então, eu queria fazer uma conexão com o que a gente terminou falando na aula, na aula não, gente, eu sou professora e tenho essa mania. No encontro passado, a Patrícia terminou mostrando ali uma série de retratos que ilustram ali o início do livro. Quem está aqui no YouTube consegue ver, quem está no podcast não está vendo, mas é uma série de retratos em preto e branco de mulheres, dessas mulheres da arte abstrata, né? Mulheres que trabalharam com essa questão nas suas obras. É lindo demais, porque nessa época já tinha fotografia, então isso é bacana, porque a gente consegue ver exatamente como elas eram. E uma das coisas que a Olha a Cristina. Georgina aqui, desculpa, mas olha aqui, ó. Era É um retrato Georgina, oval. Georgiana, ó. Muito lindo, muito lindo. E a Cristine Marcel, que é a que tem o primeiro artigo ali, né, que se chama Elas Fazem a Abstração, ela vai começar o texto falando justamente da gente não reconhecer o rosto dessas artistas pelos seus retratos. É uma coisa que a gente reconhece, de repente, o Picasso, o Pollock, a gente vê ali, a gente sabe que é eles imediatamente. E, infelizmente, em relação às mulheres artistas, a gente tem um grande problema de reconhecer esses rostos. É até uma discussão que eu trago, eu fiz uma aula recente para a UDESC, e que eu falei sobre autorretratos e sobre como é importante isso para a legitimação de uma artista mulher e tudo mais. E aí ela vai falar o seguinte, a Cristine, que essa não representação, esse apagamento, né, representa a invisibilização e sua consequente ausência de uma representação visual. E isso é muito problemático, pensando principalmente em relação ao que a gente discutiu no encontro passado, sobre como vai diminuindo a quantidade de mulheres, de artistas abstratas sendo apresentadas em exposições. Ela faz até um breve levantamento aqui que eu achei muito interessante, que ela diz que na época das vanguardas históricas, ali na primeira metade do século XX, você tem uma série de exposições que acontecem, inclusive ela cita a Catherine Dreyer, né, que é uma cofundadora da Sociedade Anônima, junto com o Man Ray e o Marcel Duchamp, que vai organizar uma exposição em 1934,
que é do impressionismo à abstração, 13 mulheres pintoras, isso em 34, gente. A Peg Guggenheim vai fazer uma exposição na década de 1940, e aí você vai ter várias outras exposições coletivas que não são específicas de mulheres artistas, mas que são coletivas. Então você tinha mulher, tinha homem, tal, tudo. Mas só na década de 1970 é que a gente vai voltar a ter exposições sobre mulheres e abstração. E aí, o que acontece? Existe, na verdade, nesse intervalo, pós-Segunda Guerra Mundial, até 1970, as mulheres ficam esquecidas, não são apresentadas, simplesmente. Não tem exposição coletiva, é só obra de homem e ponto final. Né? É muito assustador isso. E aí, só nos anos 2010 é que realmente, de fato, se estabelece uma série de exposições com essa temática, então, só em 2010, né? Você tem até o movimento 70, mas, assim, em torno da abstração, ela se consolida mesmo nos anos 2010. Então, quer dizer, é uma questão ainda a ser debatida, até a gente estava falando isso no nosso encontro passado e tal. A primeira exposição monográfica dedicada a uma mulher no Museu do Prado foi a Clara Peters, e foi agora no século XXI. Tá vendo? E o Prado é um museu muito grande, é um museu que tem relevância mundial, sabe? Que influencia outras instituições e tal. Então é muito triste, muito complicado. E aí me tem uma frase que eu gostei, que a Griselda, sua amada Griselda Pollock, ela traz no ensaio, que ela vai fazer referência a Simone de Beauvoir, e ela diz que a mulher é basicamente definida por homens com poder. Exatamente, é isso aí. Aí a gente pensa na história da arte, quem são as pessoas que fazem a história da arte? Até pouco tempo. A boa parte era homem. Então, eles que escreviam, eles que determinavam que era arte, eles que quando entra para a história da arte, se torna uma referência para estudos posteriores, tudo mais. Imagina você, hoje em dia, abrir um livro e não encontrar um artista negro, não encontrar um artista mulher. É problemático, porque tem gente, muita gente produzindo, muita mulher produzindo. É quase como se realmente não existisse, sabe? E eu acho também que para as futuras gerações cria lacunas. Por exemplo, hoje a gente fala do futebol feminino, mas quando eu nasci, imagina, nos anos 70, nos anos 80, não existia, porque não existiam referências, referentes mesmo. Então as meninas não tinham seus referentes. E parece que para o universo feminino isso é muito louco. O primeiro referente masculino que as mulheres conseguiam, as garotas conseguiam se ver e queriam depois ser jogadoras é o Beckham. Olha que coisa louca. Então hoje tem muito mais não, mas tem essa porque a gente precisa de referências. Então se a gente não se vê em alguma coisa, é porque a gente sente que não tem esse espaço, que esse espaço não é nosso. Então, tanto para produzir, quanto para se ver no mundo. Então, quando a Isabel falou do "Imagina a tua emoção", cara, até agora eu me emociono em lembrar, porque é como gente, eu entrei e pensei: "Olha, nós somos artistas, nós produzimos arte, nós somos importantes também para a criação desse mundo, né, que afinal é um mundo que vai repercutir em todas as esferas da sociedade, a cultura". Então a emoção também de sentir que, como mulher, essas mulheres me representavam e vão continuar me representando, e que um eu tenho até um dever de falar dessas mulheres, né, de produzir, de escrever sobre elas, para que isso não se perca e vá num crescendo, porque aí eu falo: "Gente, mulherada, escrevam, pelo amor de Deus, vamos falar, porque se a gente não tiver esse papel, ninguém vai escrever pela gente", porque é essa Não, questão do poder, né. isso está falando da representatividade, que é muito importante. E você tem exposições temporárias, é uma coisa, uma exposição temporária que vai durar ali alguns meses. Outra coisa é você ter os museus, grandes museus, com as suas coleções, os highlights, com as obras de mulheres visíveis, né? Porque você não, muitas vezes está escondido. Ela está no museu, mas não está
visível. É muito curioso isso. Você não adianta, porque aí você não consolida mesmo de fato. Não é só a escrita, não é só você estar fazendo exposições e falando disso o tempo todo. Porque aí pode ter essa lacuna, exatamente. A gente pode viver esse momento aqui, tá todo mundo falando sobre isso, e aí você ter posteriormente um momento de vazio, que vai resolver, que não vai falar mais e pronto. Aí tipo, por isso que a gente fala sobre mulheres artistas, artistas É. negros, artistas E também é indígenas. que os museus têm que agora a gente está num momento complicado de compra de obra de arte, né, é que precisava comprar obras também dessas mulheres artistas que tem muitas que só estão em coleções privadas. Entendi. E é complicado, porque eu também concordo com você que a coleção permanente é aquela coleção que dá mais visibilidade, né. Porque, por exemplo, como turista, e muita gente só vai a museu de arte quando viaja. Essa é uma realidade já, e não estou falando por falar, isso já está pesquisado mais do que visto. Então, e quando você vai, normalmente as pessoas dificilmente visitam as exposições temporárias. Tem que ter ela tem que ter uma ela tem Ela que tem que ter ter um uma motivo relação para já ir. com É, aquele artista, né. Por exemplo, as pessoas exatamente. foram na exposição temporária e acabaram as entradas da Frida Kahlo, mas a Frida Kahlo já é um ícone, gente. Só que daí faz uma exposição da Sônia Delaunay, não é a mesma coisa, né, de outras artistas não é a mesma coisa. E outro ícone que encheu agora o Guggenheim Bilbao, a a JoJo. Então, né, isso também é já é mas a gente precisa entrar em todos os espaços, em todos os movimentos, em todos os ismos aí que mostrar essa representatividade, como diz a Isabel, né. Porque senão não vai para frente, porque a coleção permanente, cara, é a que marca, na verdade, né. Pensa nos guias, porque Exatamente. as coleções as exposições temporárias de mulheres, gente, a maioria dos catálogos, eles esgotam. Então depois você não consegue. Esse catálogo aqui quando eu fui a última vez agora no Bilbao, no Guggenheim, que foi em agosto, esse catálogo só tinha já em inglês, em espanhol já não tinha. O catálogo da Clara Peters, que é uma pintora de natureza morta, que as pessoas, né, têm essa rejeição, ainda tem no Museu do Prado, mas o catálogo de outras 2 superstars agora, né, que estão superstars, a Lavínia Fontana e a Sofoniz Manguissola, que foi uma exposição que o Prado fez, esse catálogo já está esgotado. E a coleção permanente, esses guias estão sendo todos os anos reeditados, então vão continuando, né, vão propagando essa mensagem da história da arte, por isso é importante realmente que nós estejamos representadas nas coleções permanentes. É, porque bem ou mal, apesar de todo o sistema de arte, ele hoje em dia ser bem diferente do que era do passado, os museus ainda são legitimadores, assim, dos artistas. E é isso que você disse, as pessoas ainda, vão quando viajam, não estão preocupadas em exposições, temporárias e tal, né, principalmente pessoas que não estudam arte. Elas vão nos principais museus. E é curioso, porque eu vejo muita gente que conheço, que eu sou amiga, que, por exemplo, vai para o Louvre, só tira foto, só vai aquelas obras específicas, claro, porque tem pouco tempo também, mas é sempre a Liberdade Guiando o Povo, a Mona Lisa, né, a Grande Odalisca, enfim, a Vitória Vitória de de Não, as Samotrácia. divas são a Vitória de Samotrácia, a Vênus de Milo e a Mona Lisa, essas são as divas que têm plaquinha indicando e são conhecidas como as divas do Museu do Louvre, Então, né. aí as pessoas vão para lá para tirar foto, né, para lacrar ali nessas obras e não prestam atenção, muita atenção. Acho que mesmo se tivesse mulheres ali, elas não se tocariam muito, sabe? Eu acho. Então, por isso que às vezes é importante você dar esse chamariz de falar mulheres artistas. Porque a pessoa tem opa, existiram mulheres que pintavam? Porque eu só conheço Leonardo da Vinci e Van Gogh até hoje, gente. Isso não é uma coisa ultrapassada, sabe? Porque eu estou vendo isso, estou vendo pessoas que eu conheço indo aos museus e tirando fotos com essas obras mais é, bombadas aí e nem se tocam, nem vão procurar se tem uma mulher, se entende? Muito complicado isso, a gente está discutindo isso ainda hoje, né. Só um detalhe, só para quem está me vendo aí, eu tô comendo gengibre, tá. É,
quando a Patrícia fala, porque eu tô com a minha voz comprometida e eu começo a tossir, assim, e aí eu tô comendo gengibre pra dar uma amenizada. Bom, eu quero falar uma coisa aqui. A gente não comentou ainda sobre esse texto, mas eu considerei um dos melhores aqui de todos esses artigos, que é sobre as mulheres na fotografia abstrata. Eu assim, procurei todas. Eu fui todos os artistas, na verdade, que foram citados aqui, eu procurei para ver as imagens e muitas que eu não conhecia, e eu fiquei apaixonada por essas fotógrafas. Eh, todas, todas, achei lindo Não, e eu demais. queria até eu fiquei agora antes da gente entrar, tal, antes de começar a conversa, eu estava buscando porque eu fiz fotograma na universidade, quando eu fiz artes visuais. Cara, eu não sei se ainda está na casa dos meus pais, mas eu acho que eu trouxe, porque era uma coisa que eu amei fazer, e que é uma das coisas, né, que eles colocam, dentro dela coloca dentro desse artigo, a Lewandowska. Cara, e é aquela coisa de pensem, o que quando a fotografia quis se assumir como arte, primeira coisa que falava: "Ah, mas vocês não é vocês que fazem, é uma máquina". Então uma das formas de escapar disso é você criar diretamente, usar como teu pincel a luz, sem ter essa embalagem, aí vamos dizer, a máquina fotográfica por meio. Então como que você faz? Você pega um papel fotográfico e vai sensibilizar diretamente com a luz, e o que a gente fazia na faculdade, a gente selecionava uns objetos, então a luz ultrapassava esses objetos, a gente trabalhava basicamente com silhuetas. Só que você pensa assim: "Ai, que coisa boba". É muito difícil conseguir um bom resultado, porque alguns materiais deixam passar luz, outros não funcionam bem, a coisa da composição é muito difícil, tem que ter uma visão abstrata da coisa, assim, essa visão, assim, você vê antes desse elemento aí entrar, né, dessa fotossensibilidade acontecer, você tem que ter uma visão como da gravura, você tem que se antecipar ao que vai acontecer. E também ela trata também disso aí, né, Isabel, nesse artigo. É legal isso, estou pensando aqui, você está falando sobre até sobre a gravura mesmo, porque eu acho muito maneiro essas técnicas, porque elas têm essa questão do acaso. A gente, pode acontecer alguma coisa no meio do processo e sair outra coisa. Achei muito maneiro, e o Mas resultado. se você não tem um certo domínio ou tem esse olho treinado, o acaso não é muito agradável. É verdade. E aí é o seguinte, gente, aí como a Patrícia falou, a gente tem esses desenhos com luz, né, que ela chama aqui a autora Carolina Lewandowska, e ela vai falar alguns pontos interessantes aí. Primeira questão dessa questão de gênero, que a gente já falou da arte, que ela coloca que muitas vezes entende-se que a fotografia abstrata não tem gênero, né, mas os artistas sim. E que é algo que a gente já discutiu aqui, né? A gente já falou sobre isso, falamos muito até, inclusive, no episódio anterior. E a que eu mais assim gosto, eu amo muito a Berenice Abbott, que ela é uma das minhas preferidas, e eu gostei muito de saber, que eu não sabia, que ela trabalhou com uma revista de ciência ilustrada na década de 1950 para o MIT, né? E aí ela vai fazer uma série de apresentações visuais das leis da física, gente. Vale muito a pena vocês conferirem esses trabalhos, porque é lindíssimo, né? E aí tem várias. Ela tem. O texto é muito bom porque ela vai dividindo todas essas possibilidades da fotografia abstrata. Então, esses fotogramas. A gente vai ter, por exemplo, também as cores da luz, a abstração realista. Achei bem interessante esse título. E eu achei Né? interessante, Isabel, uma coisa que ela destaca é que muitas dessas mulheres que foram provar na fotografia é porque elas eram inicialmente pintoras como a Bárbara Morgan, só que ela escreve assim, né, que ela em 1935 ela tinha 2 crianças, então como que ia ficar lá pintando, né, não dava tempo, ela não tinha tempo para se dedicar à pintura, então ela começou a descobrir a fotografia. E ainda foi descobrir que fez um projeto em 1940 com nada mais nada menos que a bailarina Martha Graham. Que ela vai trabalhar também, né, essas fotografias que ela vai trabalhar como esse Lindas.
elementos da luz, né. Cara, sabe uma coisa que me chamou a atenção, que até fala num dos textos e depois eu vi na quando eu visitei a exposição, o virtual, que é a Loy Fuller, que elas colocam a Loy Fuller como abstrato, achei lindo isso. Para quem não conhece, Patrícia deve colocar aí as imagens no na apresentação do YouTube, mas para quem está ouvindo no podcast, é uma bailarina que ela fazia umas danças com tecido esvoaçante e ela saía rodando assim com tecido e o tecido ia fazendo uma série de desenhos no ar. E muitas vezes a gente não vê o rosto, né, ela se Não, perde como pessoa e na verdade exatamente. o que se cria é uma forma. Isso, exatamente. Aí perde essa ideia da figuração. E aí entra mais para para o abstracionismo mesmo. Porque é isso, eu acho que de modo geral, quando a gente pensa em arte abstrata, a gente está falando de uma coisa que não é figurativa, né. É claro que existem várias teorias do que é abstracionismo e tal. Você acha que a gente tem que entrar nessa conversa? Eu não sei. A única coisa que eu acho é o seguinte, aqui eles explicam, né, principalmente no primeiro e tal, ensaio, várias teorias mesmo, vários conceitos que foram sendo criados, né, a partir da criação lá na década de 1910, do que a gente considerou arte abstrata, porque o que teve antes a gente só descobriu depois, né. Então esses conceitos são anteriores. E alguns conceitos ela fala que são conceitos duros, no sentido que é para esses conceitos, até aquelas pinturas em que que os artistas trabalham com triângulos, círculos, isso não seria abstrato, porque a gente reconhece esses elementos. Eu acho isso já um pouco forçado, mas isso dá para entender porque está relacionado com o artista, por exemplo, o Malevich, que foi aquele que criou o preto sobre preto, né? O preto sobre um quadrado preto, o branco sobre branco. Então a gente entende, foi importantíssimo naquele momento, até porque ele estava lutando contra todo um construtivismo russo que queria que todos os artistas trabalhassem simplesmente com a figuração e que era o que reconhecível, né? Porque não queriam dar margem para a interpretação. E eles queriam controlar a interpretação da arte. Olha como a arte é importante, tanto que os artistas que não se adequavam tinham que sair pitando, porque senão eram presos. Então eu entendo isso do Malevich, mas eu acho que hoje, nesse momento que a gente vive, eu sou mais, Isabel, de categorizar em abstração geométrica, que vai empregar, né, esses elementos, e que são elementos que a gente cria, porque o triângulo a gente deu esse nome, né, não é que existe, Que existe no existe a mundo, forma. É. exatamente. E a abstração lírica em que a gente não reconhece nada, que vai trabalhar muito mais com mancha, então você pensa num Isso. Pollock, pensa num Cy Tomlin, né, pensa na Janet Sobel, na Lee Krasner, então essa coisa que por que lírica? Porque ainda tem no outro a gente pode interpretar de diversas formas, aqui a nossa, né, o pensamento vai mais longe, Então tem essa coisa, eu amo a lírica, gente, eu gosto da geométrica, mas aquela que eu choro, porque eu É choro menos fácil, eu racional, sei. né, porque É, a geométrica ela é muito racional. e ela Eu pode acho que tem essa encaixar a diferença. lírica ela encaixa em qualquer momento da tua vida. Verdade. Porque aí você pode até entrar nessa questão da lírica, ela pode entrar até mesmo a ideia do espiritual, dessa relação com o espiritual. Você pode encaixar várias possibilidades do que pode ser arte abstrata dentro do lírico, eu acho. Pelo menos Não, eu e isso eu imagino. também eu curto muito essa divisão, e eu acho que quando você tem só círculos e tal, gente, você pode até falar que tem uma figura reconhecível, mas a interpretação e eu acho que também é uma questão de como se interpreta a narrativa, sabe. Tem narrativas Sim. até no figurativo pode ter essa abertura de interpretação, mas é muito mais direto, se aquilo é um homem, aquilo é uma mulher ou aquilo não sei o quê, sabe, é muito mais direto. E em termos dessa abstração que você está falando, relacionada muito com o espiritualismo, né, com essa espiritualidade, melhor dito, eu achei bem interessante o que ela traz sobre o primeiro ensaio, sobre a Helena Blavatsky, que foi a cofundadora na Rússia da teosofia. A teosofia, gente, é lindo, porque ela abarca todas as religiões. Não existe uma religião que seria aquela que é a superior a todas, e também uma igualdade entre o masculino e o feminino. E a obra dela, que vai marcar toda uma geração, e de artistas também, chama-se Isis Sem Véu. Eu não conhecia, tá? É uma obra de 1877, diz que teve sucesso internacional.
Se teve sucesso internacional, como que a gente nunca viu eu nunca tinha ouvido falar, juro. Pode ser uma Helena ignorância minha. Blavatsky, a É. obra você não tinha ouvido falar, mas dela você conhecia. Ah, mas assim, não que tivesse Aham, en ah, na passant. porque ela vai impactar sobre Kandinsky, A então eu conhecia teosofia, né. de é como se fosse a cabeça, o Kandinsky, eu conhecia um tentáculo, entendeu, assim, mas é Entendi. aquele tentáculo que tá lá, quase sendo já cortado. Então e ela vai não só sobre o Kandinsky, ela conta que ela influenciou Mondrian, surrealismo, Sim. Kupka, Emma Kuntis, Olga Ko cara, a E é uma mulher mulher, né. e é uma Mas mulher. aí depois também tem o Rudolf Steiner, né, que aí vai criar a antroposofia. Eu conhecia mais o Kandinsky relacionado à antroposofia, porque ele lê aquele livro do Steiner, ele que cria aquela metodologia, Waldorf, até que a gente conhece mais por essa metodologia. Mas ele E eu vai acho criar que isso ele vai levar para Bauhaus também, né, a do eu acho Steiner. que sim, eu acho que vai ter toda uma relação aí. Mas essa eu conhecia a Helena Blavatsky pela questão da teosofia, essa relação também com a Hilma af Klint e o Kandinsky, esses artistas, mas eu tinha visto algo de que, na verdade, eles foram mais influenciados por esse outro homem, né, o Rudolf Steiner, do que pela Helena diretamente, porque o Rudolf ele era um estudioso da teosofia e aí em determinado momento ele rompe e aí cria a antroposofia, que aí já tem a ver com a questão do homem, né? Porque a teosofia tem a ver com a questão do vintel, né? E a antroposofia, eu não sei muito já, tá, gente? Se eu, se eu Cara, mas eu estiver achei falando essa é uma besteira coisa aqui, mas legal para até para escrever sobre isso ou pensar sobre isso, achei legal isso. exatamente. E aí eu estava vendo que eles 2 leram a Hilma e o Kandinsky, por exemplo, o Mondrian, eles leram esse livro do Rudolf Steiner, que é alguma coisa do mundo superior, eu não lembro exatamente o título. E aí eles ficaram super influenciados, foi uma das principais influências. Mas a Hilma, ela não vai sofrer só a influência da teosofia, antroposofia, tem também Rosacrucianismo, acho que é isso, né, da Rosa Cruz, ela também vai ter influência, você vê que várias frentes aí. A Ilma perdeu a irmã caçula, e aquilo, meu, tudo que ela fez na vida foi para tentar entender essa morte de uma criança, né, e também ela queria tentar entrar em contato com a alma, com o espírito da sua irmã. Então, ela por isso ela vai ler muito sobre o tema, frequentar essas sessões, né, e claro que vai estar Exatamente. na obra, mas não é a gente se ela não tivesse esse talento, esse olhar, não ia chegar nas obras que ela fez, não Nunca, e são obras grandes, né. E tem uma coisa, você já viu o filme? Que mostra que ela fazia as obras no chão, né, porque eram obras muito grandes e tal. Tem até uma cena famosa que ela tem a tela no chão e aí ela vai pintando e tal. E é interessante porque a gente fala muito do Pollock, que tira do cavalete, joga no chão. "Ah, o exato. grande original", não sei o É, quê. mas isso também a Janet Sobel, ela às vezes fazia por causa Já do falta fazia. de espaço. É. É uma necessidade, né, você pintar tem que pintar na horizontal, porque não tem lugar para pendurar a tela e é isso. Mas assim, gente, essa originalidade Do toda Rudolf Steiner, eu estava olhando aqui, tem um monte de coisa publicada em português sobre ele, hein. tem, tem. Meu Deus, tem até uma arte de Até educar. aquela questão da agricultura, tem uma agricultura, um tipo de agricultura que eu esqueci o nome, gente. Vou ter que dar aqui uma cola. Tem um que chama Temperamentos e Biodinâmica. Alimentação. Agricultura biodinâmica, que ele também vai criar essa pedagogia Waldorf, né, que eu já tinha falado, que tem muitas escolas que têm, ele que criou. E é uma coisa bem antiga, vocês veem, é do começo do século XX. E bem Bem antigo, interessante, né. assim. Daqui a pouco eu vou ser bem antiga também, porque como eu nasci no século XX. Eu também nasci anos 80. Eu tô, eu tô ultrapassada. Então, gente, terminamos aqui?
Ficou Já bastante coisa, mas é que esses 5 textos, gente, infelizmente que só tá no catálogo, né, podiam ter feito a partir daí um livro sobre esse tema, meu Deus, porque é uma pois é, pena que eles estejam, né, os museus deviam depois de que eles vendessem as cópias e tal, eles deviam colocar que nem o Met coloca os antigos, né, em PDF, com baixa resolução, ok, mas eu acho que esses textos aí são fundamentais para quem estuda não só mulheres artistas, mas a abstração de forma geral, né, do sem jeito que dúvida. estão muito bem, não são textos assim, gente, com um monte, sabe, essas palavras difíceis, nada, são muito didáticos, né, Muito acessíveis, muito eu achei acessíveis. também. Eu li bem rápido, assim, não sei também se é porque a gente já tá tão acostumada, né, a falar disso, eu já li tanta coisa sobre isso, mas, de modo geral, uma leitura bem acessível, gente, vale a pena, quem puder É. comprar, vale a pena E mesmo. tem a nossa Lydia Pape, claro que tinha obras da Ah, Lydia Pape na Lígia. exposição, ela é citada nos ensaios, né. E O aí e neoconcretismo, né, tem até uma sala, eu vi que tinha uma sala, uma área que era uma parte é, só sobre o neoconcretismo. porque Achei muito normalmente a bacana. Ligia Clark tem bastante coisa nos museus europeus, ela é muito valorizada. Ah, e uma coisa assim, off topic, que também tá tendo aqui um boom de Clarice Lispector, todo mundo lendo Clarice Lispector, agora acabaram de sair sabe aquele livro grande dela, dos contos? E eu Sei, tô eu vendo os tenho. booktops e tal, os booktalks e os booktubers, Booktubers. todos, falando da Clarice Lispector, né, fiquei bem feliz com isso, viu? Nossa, eu já tô vendo isso já desde o ano passado. Na verdade, eu comecei a ver, eu sigo Né, algumas mas booktubers, agora, assim, assim. sabe quando tá em muitas listas, essas listas que eles Sei. fazem de leitura, assim, uma Que coisa bom, isso é muito bom. bom. E eu vi um livro que saiu agora em outubro, pela Relicário, que eu fiquei muito curiosa, No Espaço com Lígia Pape, da Verônica Stiger. Não sei se é Stiger ou Ah, tá, Stiger. conheço, Verônicas. Acho que é Então, e Stigler. vai tratar, parece, de uma questão que ela fez com filme, porque Lígia disse, na Pape, época ela de trabalhou com cinema novo, né. então, eu acho que fala dessa questão aí, porque, relaciona o Méliès, que é do cinema, né, desse começo do cinema, Marlamé e Malevich, se na época desses 3 o espaço sideral é ainda algo distante, intangível, aproximado apenas por meio do telescópio, na de Ligia Pape dos irmãos Campos, que você está falando, né, Uhum. esse espaço se torna mais próximo, mais concreto, alcançado por naves e navegado por homens e mulheres. Então vai falar sobre essa experiência, são 75 páginas, tá? Relicário saiu agora dia 17 de outubro de 2023. E daí eu descobri da Relicário essa que é uma série que eles fazem, sabe? Que eles já trouxeram outros. E eu descobri um outro esse azul escuro, assim, daí tem um que tem a capa meio vinho, que é O Espaço das Palavras, de Malamé a Brodars. E o Marcel Brodars, gente, é um artista que eu amo, 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 e é pouquíssimo conhecido do público em geral. Eu tive a sorte de ver uma monográfica dele no Reina Sofia, esse artista belga e tal, mas é um artista que nos anos de 1960 foi referência. E agora tem esse livrinho também, esse livro de 2020, na verdade, da Relicário, que daí eu comecei a ver que eles tinham essa série, sabe, que fazem Sei. relação com O outras Marcel é o do linguagens. Museu das Águias, que ele cria o Museu das Águias, eu acho muito maneiro esse trabalho. Que até o Didi Huberman, ele vai ter um trabalho sobre esse museu. Muito maneiro. Adoro Marcel Brodaz também. Não, e nessa exposição que eu vi no Reina Sofia, eles recriaram alguma dessas instalações gigantescas que ele fazia, que trazem esses espaços, né, como ele recria espaços do dia a dia das pessoas. Mas que às vezes as pessoas não estão atentas a certos detalhes que são importantes e que passam desapercebidos, e porque a gente tende a só colocar em destaque o que tem essa categoria de gênio, né, e tal. Então eu achei também isso bem interessante. E ainda nesse momento aí de mulheres na abstração, 2024, Guggenheim, Bilbao. Gente, é uma coisa que eu falo, Bilbao é uma cidade que se come bem e as exposições do Guggenheim Bilbao são espetaculares. Então, coloque na vida, não vai só Madrid, Barcelona.
Eu prefiro é que também eu tenho não, eu nem vou falar isso, porque tem a ver com o que a gente vive aqui, com esse negócio da independentista, eu nem vou falar, mas eu adoro Bilbao, é uma das minhas cidades favoritas aqui da Espanha. Em 2024, eles vão ter uma monográfica de uma baita artista abstrata que ainda ela nasceu em 1940 em Viena, continua trabalhando aí, agora ela viajou e tal, mas agora está em Viena, que é a Marta Jungwirth. Espetacular! Que entra dentro do que a gente falou dessa abstração lírica, assim. Eu nunca vi nenhuma obra dela ao vivo e a cores, nunca. E vai ter uma monográfica. E eu não, que ainda não saiu o catálogo deles, assim, oficial, mas estão dizendo que vai ter uma monográfica também, que eles já fizeram, mas vai voltar uma monográfica com uma outra perspectiva da Ilma Clint. Cara, ó, eu tô falando, já tô ficando alucinada, eu não posso falar muito que eu começo a chorar aqui, não quero chorar ao vivo e E a cores, pelo amor de 2024, Deus. essa da Hilma? 2024, tá confirmada, Gabriela Munter, expressionismo Ai, no adoro. Thyssen. Final de 2023, comecinho, ela vai entrar no final de 2023 e vai até o comecinho de... Não, não, perdão. Vai entrar no final de 2024 e vai até o comecinho de 2025. E vocês falam, nossa, mas isso daí não tá... Gente, para você conseguir trazer obras de outros museus, essas exposições, elas são pensadas com 3, 4, no mínimo 2 anos de antecedência, senão você não consegue montar uma exposição dessas. Então, aqui, essas são as minhas dicas para vocês. E lembrando que a grande exposição, que estão falando que é a exposição do ano em Paris, está acontecendo na Fundação Louis Vuitton, também expressionismo abstrato, Marc Rothko. Muito show. Adorei. Eu vou dar umas dicas assim do mundo virtual, tá? Eu vou indicar alguns projetos que tem no Instagram, que eu conheci, que eu queria compartilhar aí para vocês depois seguirem. O primeiro projeto é o Women Photographers History. Não sei se vocês conhecem, que é um projeto de uma mulher, ela acho que ela se chama Paola, Paola Velasquez. Ela tem esse projeto de mulheres fotógrafas na história. E é muito bacana o projeto porque ela só apresenta mulheres fotógrafas. É uma espécie de mapeamento que ela faz e assim todo dia tem conteúdo muito legal. Então, para quem está querendo aí começar a estudar mulheres na fotografia, vale a pena porque aí você tem as primeiras referências ali para depois pesquisar mais profundamente. Ela também dá cursos e tal. Eu nunca fiz, mas acho interessante. E o outro projeto, que já é mais próximo da Patrícia, que é, deixa eu só abrir aqui para poder falar, que é o Her Históricas. Acho que se fala assim, né? Porque é como se fosse Her Story, né? Que seria a história das mulheres, não History, como a gente fala geralmente. Elas mudam para o Her, né? Que seria a história delas. E é um projeto feminista de divulgação histórica, elas têm Instagram, em Madrid, Granada, em outros lugares da Espanha. Elas fazem passeios, visitas guiadas em exposições e também na rua, para trazer uma perspectiva feminista, né, para esses passeios. Porque a gente sabe, assim como no Brasil, também na Espanha, você tem uma série de obras, monumentos dedicados a homens, a figuras masculinas e tal. E não necessariamente fizeram coisas boas, né, gente? A gente sabe muito bem. E aí, nomes de ruas e tal. Então, elas pegam, fazem um circuito, um passeio turístico, entre aspas, só que trazendo essa outra perspectiva. Eu acho muito bacana isso, eu acho que isso é muito legal. Que nem tá rolando agora, que são os passeios pelo centro do Rio de Janeiro, a partir da questão da história das pessoas escravizadas. É muito interessante, assim, sabe? Então, acho que é bacana. Eu acho esse projeto delas muito, muito interessante, muito bacana. Acho que seria muito legal, inclusive, ter aqui no Brasil alguma coisa parecida. Show. É bacana isso é muito bacana, porque a gente sempre vê a história por um viés, que é aquele que a gente aprende na escola, ou com uma determinada perspectiva que interessava quem escreveu. E aí é legal que é uma nova forma de ler. E já que a gente está falando sobre isso aqui ao longo desses 2 episódios, eu acho que essa dica aí é legal desse projeto e tem tudo a ver com as mulheres. Beleza? É isso, gente. Então, próximo episódio, em breve. A gente não sabe quando, mas em breve estará aí.
E muito obrigada por todo mundo ter ficado até aqui, visto até agora. Peço para vocês comentarem, a gente esquece de pedir vocês comentarem para dar like. É muito importante, importantíssimo que vocês deem like, para o YouTube entender que a gente está produzindo conteúdo interessante, que vocês estão curtindo e tudo mais, e entregar, né? Porque tá difícil. Por favor, hein, gente? É É, isso. também pode deixar sugestões de temas ou de livros, até de Exatamente. filmes, história da arte também para a gente conversar aqui. E quem sabe mais adiante a gente faça alguma coisa mais interativa, né, Isabel? Algum episódio aí que possa ter participação Poxa, ótima ideia. dos nossos ouvintes. É isso então, gente. Um beijo grande, até a próxima. Beijo no coração, até a próxima. Tchau.